Olá, tudo bem? Eu sou Emildo Coutinho e esse é o canal Emildo Coutinho, o escritor. Nós, sempre ouvimos que religião e política não se discutem, não é? Só que se você for para as redes sociais, o que mais se discute é política. E num plano mais abaixo, religião. Se formos pensar na política como sociologicamente falando, vamos colocar assim, nós temos no nosso dia a dia política o tempo inteiro, né? Não a política partidária ideológica. Por isso dizemos a política da boa vizinhança, a política das empresas, enfim, e política é uma atitude, né? Políticas públicas, enfim. E a religião, se formos na Bíblia, né, o Senhor Jesus disse: ide por todas as nações, né, o mundo, evangelizar, né, quem crer e for batizado será salvo. Naquela época existiam outras religiões, outras crenças. E hoje vemos isso e nada de novo no fronte se formos por esse lado, não é verdade? Não se discute religião, mas nós temos que evangelizar. Como que você vai evangelizar sem discutir religião? Embora, né, dependendo também o ângulo que você olha, mais subjetivamente, para mim, que eu sou cristão e creio na doutrina que eu estou, eu não digo assim que eu sou religioso, eu sou cristão, que para mim religiões têm um viés diferente, eu não quero entrar nessa questão aqui, mas eu quero falar de coisas mais gerais, assim. Mas vamos supor então que vivemos uma realidade que seria paradoxal se você ir por esse ângulo, porque para você então evangelizar você tem que muitas vezes tirar a pessoa de uma outra crença, mesmo que essa crença seja talvez o fato de não crer em nada, enfim. O que eu quero dizer com isso é que, como não se discute, né? Você está numa festa ali, vai conversar sobre o seu dia a dia, o preço das coisas no mercado, o preço da gasolina, isso, aquilo, a política está aí, partidária, ideológica. Também a questão das religiões, que é a fé, as tradições, as famílias. Vamos trazer aqui uma religião, o kardecismo, o espiritismo. Se você for na casa de alguém, ali a pessoa sempre vai soltar algo ali da sua crença, na reencarnação. Agora aconteceu um acidente aí com o avião que caiu, muitas discussões, eu com um amigo meu, que também é jornalista, muita pessoa espírita, kardecista, falando coisas que ele, como ateu, não concordava, ele não via esse Deus assim, daquele jeito ali, ele tentava, onde fica Deus aí nessa história? Ele como ateu, achei muito interessante as coisas que ele trouxe na nossa discussão. E o que eu quero dizer com isso? Tá, se religião e política não se discute, coitado de mim, eu vivo um drama e esse canal vai representar esse drama, porque o meu primeiro livro é a história da Congregação Cristã no Brasil, CCB, a minha igreja, portanto você pode pensar, então é um livro religioso. Na hora de classificá-lo na editora, lá eu tentei fugir de religião, mas não tive escolha, então é um livro sobre religião. O segundo é um romance autoficção, mas tem muito ali de política. E o terceiro é a história do primeiro, da pesquisa, interpretação de texto, enfim, um gênero que eu chamo de esclarecimento, também está ligado à religião, porque ele fala do primeiro. Então, coitado de mim, né? Eu sempre me vejo assim, em maus lençóis, pisando em ovos, para usar expressões idiomáticas, porque na elaboração do meu segundo livro, o Esclarecimento dos Novos Atos, que eu digo que tem política, eu falei sobre o jornalismo, que eu vivi a profissão quase 3 décadas, então eu trouxe tudo isso ali para o romance. E para mim, o jornalismo, ele está sempre ligado às ideologias e ele é uma
indústria que visa o lucro e o sensacionalismo para trazer leitores e, consequentemente, vender aos empresários anúncios, enfim, está envolto em ideologias, e aqui tem também o viés político muito forte. Mas eu critico a indústria do jornalismo. E eu sofri para terminar minha dissertação de mestrado, na qual analisei 8 obras que abordam esse tema na ficção, e um deles foi o meu romance. Então eu me vi perante uma banca, uma universidade pública que forma jornalistas, eu combatendo a técnica e o jornalismo. Eu tive que dar meus pulos para dar um desfecho à minha dissertação, porque senão não ia terminar, porque eu estava combatendo aquela instituição que me deu chance de entrar ali. Então, assim, a minha vida é uma vida de muito paradoxos, vamos colocar assim, de muitos dramas, de coisas assim que eu penso para onde eu vou. E é daí que entra a política ali de relacionamentos e de vizinhança, de uma certa forma, que eu tenho que lidar com isso. E agora nesse canal eu estou vivendo isso. E eu quero também fazer o que eu gosto, porque é horrível você ir, eu já falei no vídeo passado, de acordo ali com o fluxo dos interesses, e você se anula. Você vai segundo o interesse do leitor ou do inscrito. Eu quero até colocar ali na comunidade, nas postagens, assuntos que vocês queiram debater, mas eu tenho certeza que muitos farão. Separa, faça um canal para o livro História da Congregação Cristã, um canal para o jornalismo ou esclarecimento dos novos atos. Só que para mim, naquele vídeo eu falei do gráfico que eu tenho que preencher para monetizar. Imagina com vários canais. Quanto vai ser difícil, eu teria que começar do zero. Eu não quero. Talvez eu até desmembre aqui algumas coisas, mas não quero fazer agora. Não é o objetivo. Então, voltando ali, eu vou fazer agora uma pergunta, talvez mais retórica. Será que não se discute? Como não se discute? Vamos pensar na religião desdobrando para igrejas. O que aconteceu nesses últimos tempos com as igrejas chamadas de pentecostais e neopentecostais, ideologicamente falando? A igreja na qual eu estou, e eu sempre crio assim, é totalmente apolítica, mas os membros e o ministério não é. Então você vê a ideologia ali entre eles. A instituição em si não é. Que para mim, ela é perfeita no sentido de pensar numa doutrina que ela pratica, que é o que eu acredito. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, separar as coisas. Perfeito. Eu jamais estaria num lugar que não fosse assim. Eu já nasci para ter eu não quero falar religião, para seguir esse caminho. Hoje eu vejo assim. Eu já nasci para isso. Tem hora que, quando eu leio, falando agora de teologia, vamos supor assim, e trazendo aqui o chamado calvinismo, que crê numa predestinação e que não se perde a salvação, algo assim. Sinceramente, eu teria tudo para crer nesse calvinismo, porque eu me vejo assim. Eu me vejo assim. Mas eu não creio dessa forma, porque eu vejo um monte de responsabilidades e decisões que me dá o livre-arbítrio, que é um outro posto, chamado de arminianismo, algo assim, mas eu prefiro não entrar muito nesses detalhes, que eu leio muito a Bíblia. Eu até observo e estou estudando esses teólogos e filósofos e meditando sobre isso, mas separando as coisas, colocando cada coisa no seu lugar. E talvez esse seja o objetivo aqui desse vídeo, né? Cujo título eu darei ligado a essa pergunta retórica, ou não tão retórica assim. Pergunta retórica é aquilo que só eu pergunto não esperando a resposta, mas é para iniciar um discurso. É a chamada pergunta retórica. Eu não quero resposta. Vamos a partir disso discutir, né? Então, para mim é muito difícil, porque eu sei que tem muitos aqui que não querem que eu fale de política, porque não vão gostar e já sacou qual é o meu viés ideológico. E eu vou começar a abordar isso. Mensagens recebidas de leitores do livro História da Congregação Cristã.
E como eu falei, é uma instituição apolítica, graças a Deus. E eu não estaria em outro lugar, porque o restante aí virou uma coisa de louco. E eu também vou falar sobre isso, porque está ligado o assunto do meu primeiro livro. Então nós vamos falar de coisas assim que eu tenho certeza que muitos irão se desinscrever, mas por outro lado eu vou trazer muitos, é isso que eu quero, e filtrando e trazendo o meu público, que vai saber que eu sou cristão, que eu sirvo a Deus na congregação cristã do Brasil, que eu amo essa doutrina, mas eu sou trabalhador, eu tenho consciência de classe, dou a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, sirvo a Deus numa doutrina que cuida da minha vida espiritual, não da minha vida política e ideológica, embora, claro, que eles têm lá umas coisas assim, que nós vamos abordar aqui. Eu não quero ser muito prolixo e destoar aqui. Então vai ser um canal interessante para quem quer pensar, independente da sua crença. Eu já falei aqui no vídeo de apresentação. Pode vir qualquer pessoa aqui. Eu sou uma pessoa muito aberta. Eu sou uma pessoa muito instruída, sem preconceito. Eu fui me despindo de preconceito na minha vida ao longo dos anos de muito sofrimento. Eu também vou falar o quanto eu sofri desde criança, inclusive dentro da minha casa. E nós vamos conversar sobre tudo isso. Eu quero ouvir de vocês, eu quero sugestões e eu dialogo, eu escrevo, eu respondo os meus seguidores com comentários. O meu zap eu estou sempre conversando com o leitor. Eu só deixo de lado aqueles que já estão cansando ou que é provocada e eu vejo assim que não vai valer a pena. Eu nem curto, às vezes só curto conforme ali, né? Mas eu tento. Tudo é considerado o que é postado aqui e comentado. Então, eu vou falar sim de política e religião como eu tenho falado. Porque eu acho assim, indo para a religião, se você está numa igreja, você tem que crer naquilo. Eu acho assim, dentro do respeito, aí que tá, você não pode extrapolar as boas condutas de uma sociedade, a política da boa vizinhança, que a Bíblia traz essa expressão que é o se fazer de grego para ganhar o grego, né? Mas, dependendo da situação, vamos supor, gente bate na porta da minha casa para falar de alguma religião. Olha, se bateu na porta da minha casa, vai ouvir o que eu penso. Me abordou no terminal, ali num sábado. Estava vindo do meu trabalho um senhor. Aí ele falou algo assim que eu vi, que era referente a guardar o sábado, e estava no Novo Testamento que eu guardei, agora eu não vou saber dizer o versículo. Mas eu consegui memorizar, porque eu falei, eu tenho que procurar isso na Bíblia, porque eu já vi muito sobre o sábado no Velho Testamento. Claro, o Senhor Jesus falou sobre o sábado ao longo ali dos evangelhos, são narrados alguns momentos, mas aquilo ali era numa epístola, salvo engano, talvez aos Hebreus, não lembro, mas se eu achar na edição eu coloco aqui. E eu guardei para ler depois, para ver como eu entenderia, porque ele despejou assim, sem ponto, sem vírgula, ficou aquela coisa difícil de entender. E daí ele me disse assim, maldito o homem que confia no homem. Aí é demais, né? Aí eu falei, e o senhor que confia numa mulher? Me referindo a Ellen White, que é a profetisa dos adventistas, entendeu? Ali não tinha como eu ficar, sabe? Eu não eu não faltei com a educação. Eu fui sincero. Em relação à política, também, se a pessoa vem, um cristão não pode apoiar tal coisa. E você vê que está totalmente fora de contexto, é uma meia-verdade transformada em mentira. Infelizmente, há no nosso meio ali da congregação cristã algo assim, que toda época de política é lido. E aqui já meio que uma crítica, né? Aos membros, porque é o que eu falo, a doutrina é perfeita, é dar excesso o que é de César. Pronto.
Mas daí vem assim, não votar em partido que nega a existência de Deus. Gente, até hoje eu estou pesquisando. Se alguém souber de um partido que nega a existência de Deus aqui no Brasil, comenta aqui, porque eu não achei um partido que nega a existência de Deus. E é aqui que eu sei que muitos irmãos meus já vão pular fora. Sorry. Eu não quero pessoas que só querem ouvir o que quer. Não. Então, infelizmente, é o que eu falei sobre o filtro e vai começar aqui. Se alguém souber de algum partido no Brasil que nega a existência de Deus, comunique aqui. Eu vou procurar o estatuto e vou ler, porque até agora eu não encontrei. Em relação ao final, o que é narrado no Apocalipse, que daí esses religiosos assim que semeiam pânico moral e demoniza o outro lado e fala muito do anticristo, de coisas assim. Eu como cristão, eu penso assim, tudo se resume a negar o nome de Deus. Eu não nego. Eu não nego. Então assim, e o chamado comunismo, ou vamos falar da política, as ideologias, elas se mesclam e elas colocam nomes assim, que pode confundir. Por exemplo, o socialismo do partido da Alemanha era de extrema direita, mas tinha um nome de socialismo e estava ligado aos operários alemães, mas era algo assim totalmente diferente do que vemos em outras nações. Então assim, a gente tem que saber compreender as nomenclaturas, a história e o rumo que as coisas tomam e suas mudanças e novas transformações. Há um grande filósofo, Zygmunt Bauman, que fala que a gente vive numa modernidade líquida. A gente tem que entender a liquidez aí da coisa. É complicado, é complexo esse mundo para entender. Agora, eu como cristão, eu penso assim, eu não posso, a minha fé, eu querer governar um país democrático e transformá-lo em teocrático. Eu sofro muito com os canais de algumas pessoas que eu andei até dando entrevista e eu vi que são vítimas desses discursos. Eu falei, eu não quero. Então assim, eu pago o preço de ser esse humilde que eu sou, tão complexo, que tem hora que eu também não me compreendo, para ser bem sincero, e que produz algo que só traz questões difíceis de lidar. Mas quando eu olho para o meu passado, desde criança eu fui assim. E eu não vou mudar, a minha natureza é essa. Então nos vemos na próxima e até mais.